Olá, essa é mais uma aula de Fundamentos e Arquitetura de Computadores e eu sou o professor André Noel. Hoje a gente vai fechar a unidade 1, a gente vai falar um pouquinho sobre sistemas de computação. E quando a gente fala em sistemas de computação, esse termo engloba bastante coisa. Então a gente vai analisar um pouquinho. Para a gente analisar um pouco o sistema de computação, a gente vai traçar uma diferença entre hardware e software. Quando a gente estuda a história da computação, a gente vê que a história da computação é muito marcada por evolução no hardware. Não é falado muito sobre software. Você fala dos primeiros computadores, fala da evolução deles, fala da terceira geração, e a gente não fala nome de software até chegar na quarta geração, que a gente começa a falar de DOS, a gente começa a falar da linha da Apple, a gente fala de jogos, a gente fala de algumas aplicações, mas antes disso não se fala muito em software. Mas qual é a diferença entre hardware e software? Bom, basicamente, você tem um computador, ele tem hardware e tem software. Um depende do outro. Você não tem um hardware sem software e um software sem hardware, digamos assim. Na verdade, o hardware sem software até existe, mas ele acaba sendo meio inútil. Como que eu sei a diferença? Basicamente, você desliga o computador, desliga o seu aparelho, desliga tudo, o que você enxerga é software. O que você enxerga é hardware, desculpa, viajei aqui. Como assim? Imagina um computador, você pode abrir ele, desmontar, tudo que você enxerga de peça é hardware, é equipamento. O que você não vê mais depois que você desligou é o software, são os programas, o sistema operacional. Tudo que roda ali dentro é software, mesmo que você nem tenha uma saída na tela, o que é processado é software. Basicamente, a evolução do hardware possibilitou a evolução do software, porque você consegue construir programas melhores se sua máquina é melhor. E, por outro lado, a evolução dos softwares também demanda a evolução do hardware, ou possibilitam também a evolução de hardware. Você consegue utilizar mais coisas de hardware. Então, a evolução do hardware e do software, eles seguem juntos. Então, você precisa evoluir um para evoluir o outro também. Só que a gente tem uma linha interessante que a gente pode fazer uma linha de valor. Como assim? No começo, o computador ele era valorizado pelo hardware dele. O software era, digamos assim, um mal necessário. Não era um mal, mas era alguma coisa simplesmente que você precisava para o hardware funcionar. Então, a gente comentou das programadoras do ENIAC. As pessoas valorizavam os engenheiros, quem construiu a máquina. Não valorizavam tanto a programação, porque a programação era só fazer funcionar, como se fosse uma coisa simples, mas era a visão que se tinha. E por um bom tempo, o valor e a importância estava no hardware. Não existia software sem hardware, você vendia tudo junto, você vendia o conjunto completo, certo? Até que ali no começo da quarta geração, com o PC, você teve ali a linha da IBM, que a gente viu a história que comprou uma versão de DOS, a gente viu o surgimento da Microsoft, e a própria Microsoft foi muito importante para a gente começar a ver diferente a questão do software. A Microsoft começou com a ideia de licenciamento de software, com a questão de vender software, enquanto a Apple sempre pensou em produzir e vender o pacote completo, a Microsoft ela existe por causa de software. Então, eles até fabricam hardware, tem a área de hardware, mas o foco deles é em software, em vender software. Então, a partir ali, só da quarta geração, é que o software passou a ter o seu valor. E, em muitos casos, a gente encontra softwares hoje que valem muito mais do que o hardware. Teve uma evolução muito grande no valor do software, na importância dele, e também teve a questão de você poder rodar software em diferentes plataformas, arquitetura. O hardware acabou tendo um pouco menos de valor e o software acabou passando ali em valor. A gente vê grandes aquisições de software e venda e foco em software e tal. Mas aí, quando a gente fala em sistema, a gente tem diferentes escopos que a gente usa essa palavra sistema. A gente fala de sistema de computador, às vezes para o sistema completo, que engloba hardware e software. A gente muitas vezes usa o sistema para programas de computador. A gente fala de sistemas em vários conceitos diferentes. Mas se a gente for focar em programas de computador, o sistema como programa de computador, um programa de computador ele é escrito em uma linguagem de programação.
A linguagem de programação, ela também evoluiu com o tempo, também tem uma história legal se a gente for ver a evolução das linguagens. E as linguagens, elas têm os níveis de abstração. A linguagem tenta deixar você longe do nível da máquina, do binário, da linguagem de máquina. Então ela traz uma linguagem mais facilitada para o programador. Então, o que seria isso? Você desenvolve o sistema em uma determinada linguagem, essa linguagem converte as instruções para o sistema operacional, que ainda converte para a máquina, para a arquitetura. Então você tem uma separação ali da sua parte de programação. E aí a gente trabalha com essa ideia de sistemas de computadores, muitas vezes como os programas de computadores que são escritos. Então a gente pode pensar, eu estou utilizando um sistema, é um sistema de computação, então eu tenho toda a ferramenta ali necessária para atingir um determinado objetivo. Bom, então essa é a nossa introdução inicial, a nossa unidade 1. Na próxima unidade a gente vai entrar mais fundo na questão de representação de dados e como que tudo é feito dentro do computador. Bom, então é isso. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá!